A igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, estamos aqui novamente para exaltarmos o nome do nosso Deus. Ele é bom, as suas misericórdias duram para sempre. O salmista, no Salmo 30, versículo 5, versículo 4, ele diz que a ira do Senhor dura só um momento, mas o seu amor dura para sempre. A ira de Deus passa, como ela já passou sobre as nossas vidas, e hoje repousam sobre o povo de Deus, sobre todos aqueles que estão em Cristo Jesus, as misericórdias do Senhor. Repousam sobre o povo de Deus as bênçãos, as ricas bênçãos que acompanham os salvos em Cristo. Sobre a sua vida repousa a graça de Deus. Sobre a nossa vida repousa as misericórdias de Deus. E é por isso que estamos aqui. Porque se não fosse as misericórdias de Deus, nós já teríamos sido consumidos pela própria ira de Deus Santo, que, segundo a Bíblia nos revela, ele se ira todos os dias. Mas eu volto a repetir, a sua ira dura só um momento. Sobre o povo escolhido de Deus, essa ira passou. E agora, como está escrito lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 1, que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Se não existe condenação, não podemos afirmar. Toda salvação há para quem está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estar em Cristo Jesus é tudo, porque nele está a vida, como está escrito em João capítulo 1. E a vida era a luz dos homens. Ele veio a este mundo e deu a vida por nós, para que nós não soframos a morte ou perdição eterna, mas tenhamos vida juntamente com Ele. E é nessa vida que nós nos encontramos no presente, porque a graça de Jesus Cristo nos alcançou. Glória a Deus. E a Ele nós devemos toda a gratidão, todo o louvor, porque Ele é bom, as suas misericórdias duram para sempre. Eu quero que os irmãos abram comigo para a nossa meditação, primeiro em João capítulo 14, versículo 19. Evangelho segundo João, no capítulo 14, no versículo 19. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo neste lugar. Louvado é o nome do Senhor Jesus. João, capítulo 14, versículo 19. Esperar que todos encontrem, para que possamos fazer a leitura. Amém? Está escrito assim: ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também me vereis. Vou repetir a parte final desse versículo. Porque eu vivo, vós também vivereis. Aleluia. Querido Deus e eterno Pai, em nome do Teu Santo Filho Jesus, estamos aqui outra vez. Ah, Senhor, graças às Tuas misericórdias, que são eternas, ó Senhor, que nos alcançam, nós podemos declarar, meu Senhor, a Tua bondade. Nós podemos expressar, Pai, o nosso louvor, Senhor, porque nós não fomos chamados para a perdição, mas sim para a salvação, para a aquisição da vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Salvador.
o Salvador de todos os homens, Senhor amado e bendito. Estamos diante da Tua palavra, palavra viva e eficaz. E com ela, meu Deus, queremos aprender, Senhor. Nos ensine, meu Deus, as sagradas letras acerca das quais está escrito que pode tornar o homem sábio para a salvação, Senhor. Nos ensine. Faça a Tua palavra, meu Deus, habitar dentro de nós. E pedimos antes ao Senhor, nos dê uma alma e um coração, Pai, apto para ser a habitação da Tua palavra, Senhor. Para receber a verdade e viver, e mover segundo ela, para a glória de Teu nome, Senhor. Pai Santo e Eterno, aqui está o povo que tem crido no Teu chamado e que tem aceitado, meu Senhor, a Cristo Teu Filho, tem o recebido e aqui se reúne, Pai, para agradecer ao Senhor. Seja do Teu agrado nesta noite, Pai, edificar-nos, Pai, por meio da Tua palavra, Senhor. Tira, meu Pai, nesta hora todos os embaraços que possa haver nas mentes e nos corações. E da mesma sorte que o Senhor abriu dos discípulos o entendimento para crer nas Escrituras, abra também o nosso, Senhor, nós te pedimos. Dá-nos, como o Senhor prometeu, a mente de Cristo para compreendermos as coisas espirituais. Senhor, a Tua palavra nos diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. E de fato não pode compreendê-las, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Senhor amado e querido, conceda-nos a mente de Cristo, Senhor, para conhecermos as verdades profundas do Senhor contidas nas sagradas letras. E nos vivifique segundo a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nesta noite, produza vida através da palavra, Senhor. Comece a gerar vida em nossos corações e em nossas almas. Ah, Senhor, até que ela se incendeie, Senhor, de gozo, de alegria, de certeza e convicção em Cristo, do nosso chamado, Senhor, do chamado do Senhor em nossa vida. Senhor, nós te louvamos uma vez mais porque Tu és maravilhoso. Se não fossem as Tuas misericórdias, Senhor, estávamos perdidos. Obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, no versículo 19 do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por João, Jesus trata de uma verdade que estava perto de se cumprir na sua vida, no seu ministério. Quando ele anuncia os discípulos a sua partida dessa terra. Ele vai iniciar o versículo 19 dizendo dessa forma: ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Jesus, de forma expressa, está dizendo aos discípulos, quem está ouvindo, quem foi convocado para ouvir essas declarações finais de Jesus, foram os discípulos que estavam na companhia dele. Sobre os discípulos foi dado por Jesus a promessa do Espírito Santo. E não somente para eles, mas para todos aqueles que creem no nome de Jesus. Esses, segundo as Escrituras, recebem o Espírito para viver segundo a vontade de Deus. E Jesus diz dessa forma, assim, olha, e ainda um pouco, e o mundo não me verá mais.
Como disse, mais uma vez eu repito, ele está claramente dizendo: eu estou para partir desse mundo. Em outras palavras, Jesus queria dizer: eu estou para assumir o meu posto original. Estou voltando para o meu trono. Estou voltando para o meu Deus e meu Pai. E o mundo não me verá mais. Olha que tristeza. O mundo aqui trata daquelas pessoas que não conheceram Jesus, daqueles que não o receberam, daqueles que não creram nele, porque para a igreja é diferente. Para a igreja, Jesus continua vivo em seu coração. A igreja de Jesus Cristo na terra não adora um Deus crucificado, a um Deus morto, a um Deus paralisado e imóvel numa cruz pregado. A igreja verdadeira de Jesus, que Jesus veio dar a vida para salvá-la, adora a Jesus glorificado. Adora a Jesus segundo a visão que Deus deu dele a João, vestido de majestade, de poder, de autoridade, de domínio, aquele que tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno. É esse Jesus que a igreja verdadeira adora. O Jesus que está vivo. E porque ele vive, a igreja também vive. Eu vou dizer novamente: porque eu vivo, disse Jesus, vós também vivereis. Veja como Jesus deixa claro a diferença daqueles que servem a Deus, daqueles que creem nele e daqueles que não creem nele. Quando ele disse desta forma, que o mundo não verá mais, é um perigo para as pessoas que rejeitam a Cristo, porque aqueles que rejeitam a Ele amam a morte. Nunca verá a vida, é o que está escrito em João capítulo 3, versículo 36. Mas se perderá eternamente, porque a oportunidade foi dada ao mundo nos dias de Jesus e continua sendo dada em todas as gerações, desde Jesus até os nossos dias. E para a tristeza de muitos, alguns não têm abraçado essa oportunidade de, em vida, poder encontrar o Salvador da sua alma. Para o povo dos dias de Jesus, estava chegando a hora da despedida. Esse mundo não me verá mais. Jesus não está dizendo da terra, do planeta Terra, ele está dizendo das pessoas. O mundo significa todas as pessoas que se esquecem de Deus. Elas são chamadas do mundo. Porque para os que creem, porque para a igreja de Jesus Cristo é diferente. Em João no capítulo 11, versículo 25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, não é crer em José, crer em Maria, crer em João, crer em Pedro, ou em outros nomes, não, é crer em mim, Jesus disse. Eu sou a ressurreição e a vida. Só há um que pode dar vida, que pode ressuscitar os mortos. É quem está falando. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus Cristo. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
Jesus colocou algo tremendo no coração do verdadeiro cristão. Colocou uma fé imortal. Quem crê não morre. Quem crê nele não morre. Quem crê nele vive eternamente. Ainda que esteja perecendo fisicamente nessa terra, minha irmã, ainda que esteja se desgastando, como Paulo disse, embora o nosso exterior esteja se corrompendo, contudo o nosso interior, o homem interior, se renova a cada dia. Parece uma contradição, mas é a verdade. Aos olhos humanos, quem parecia estar bem, lá em Lucas, no capítulo 16, citado por Jesus, naquele fato ocorrido, era o rico que aparece ali, não cita o seu nome, mas vivia de forma esplêndida, isto é, tudo que o homem precisa e deseja, aquele homem tinha. Ele era rico, tinha abundância de tudo, era bem abastecido, enfim, ele tinha riquezas, tinha saúde, tinha segurança, e humanamente falando tinha paz, mas lhe faltava o principal. Tinha vida física, tinha vida aparente, tinha vida no corpo, mas a sua alma estava morta. Enquanto o mendigo Lázaro, esse é citado o nome, porque para Deus importante não é o homem ser bem conhecido ou reconhecido na terra. Para Deus o importante é ele ser reconhecido nos céus. Porque se o homem tiver o testemunho dos homens, isso nada é. O testemunho de Deus que é o principal. O testemunho de Deus que é o maior. É aquele testemunho que Deus deu de seu Filho, quando nos céus ouviu-se uma voz acerca de Jesus: este é o meu Filho amado, em quem muito me comprazo. Isso é ter testemunho, é ter aprovação nos céus. Mas aos olhos da sociedade, parecia que quem estava bem era o rico. Mas segundo Jesus nos revela, o rico não estava nada bem para com Deus. O mendigo, embora estava sofrendo, estava mal, estava num estado terrível de humilhação, pobreza e também enfermidade. Porque ainda sendo mendigo, não tendo nada, ele também estava enfermo. A lepra cobria o seu corpo, as chagas cobriam o seu corpo. Ele era um homem leproso, enfermo. Ele desejava comer das migalhas que caíam da mesa daquele rico. E o texto diz que os cães, que também se alimentavam das migalhas que caíam da mesa do rico, vinham lamber nas chagas dele. Veja que situação, parece uma contradição. Para o evangelho moderno de hoje, aquela situação daquele mendigo era digna de reprovação espiritual. Era digna de condenação. Se ele tem Deus, por que ele está dessa forma? Quem tem Deus é aquele rico lá, ele está bem abastecido, se veste como ele quer, tem tudo, a bênção de Deus está sobre ele. Só que tem muitas pessoas que se esquecem do que Asaf ensina no Salmo 73. Deus, ele é sábio de coração.
E Ele coloca algumas pessoas em lugares escorregadios. E quando Deus pede conta, onde aparecerá? Como Jesus ensinou no Evangelho, que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Há um certo homem orgulhoso, Jesus disse assim: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que você tem, para quem ficará? Eu nunca tinha reparado nessa expressão, mas agora me veio ao coração, quando Jesus disse assim: olha, louco, hoje mesmo, Jesus não disse pedirei a sua alma, pedirão a sua alma. Pedirão. Quem ia pedir a alma dele, irmãos? Os mesmos que conduziram o rico lá de Lucas 16 para o inferno. Os demônios. Hoje mesmo pedirão a tua alma. E o que você tem? Para quem ficará? O que adiantou todas as riquezas? O que adianta as riquezas de muitos? Se a própria palavra de Deus, o próprio Deus revela que as riquezas do ímpio o matará. Só existe uma riqueza verdadeira que torna o homem aceito por Deus. É aquela riqueza que provém de Deus e que repousa sobre o justo, sobre aqueles que não se apegam a ela, embora tendo muito, mas reconhece que aquilo é nada diante do que Deus preparou eternamente para ele. Jesus, uma certa feita, ensinou aos discípulos: não ajunteis tesouros na terra, não amontoe, não acumule riquezas na terra, onde a ferrugem corrói, onde a traça come, aonde o ladrão mina e rouba, mas ajunte para vós tesouro nos céus. Lá a traça não chega, lá não existe ladrão para roubar. Ajunte tesouros lá. Reconheçamos que a nossa morada eterna não é aqui. Esse mundo, como o mundo dos dias de Jesus, sofrerá terrivelmente naquele grande dia onde Jesus voltará para buscar o seu povo. O mundo estará tão envolvido como já está com os cuidados dessa vida, com as coisas dessa terra, com as riquezas, com os prazeres, com os negócios, que eles nem vão perceber quando Jesus voltar para buscar a igreja. Só vão ver o resultado depois que a igreja for levada. Imagine aí comigo. Já foi falado, mas vale ouvirmos novamente. Imagine aí, existem muitas empresas hoje em dia de aviões que transportam pessoas de um lado para o outro do mundo. E são muitas as pessoas que pretendem, por conta da facilidade também, da rapidez, andar nesses aviões. Agora pensa comigo. Quando Jesus voltar, no dia que Jesus voltar, pensa quantas pessoas estarão dentro do avião. Não somente avião, mas carros. E se o piloto for crente? Eita, Jesus.
O que é que vão fazer? Quem vai tomar conta daquela aeronave? Motoristas de carros que estarão viajando, que estarão dirigindo, porque quando Jesus voltar vai ser num abrir e fechar de olhos. Ao soar a última trombeta, os mortos vão ressuscitar e os vivos vão ser transformados num só momento, no abrir e fechar de olhos. E todos nós vamos subir. E para quem ficar vai ser dor e tristeza, lamento e choro, arrependimento, não arrependimento genuíno, mas remorso. Por que eu não ouvi meu pai? Por que eu não ouvi minha mãe? E eu digo, até mesmo dentro das igrejas, porque eu não ouvi o meu pastor? Isso quer dizer, porque eu não ouvi a Deus a tempo. Tempo de angústia que nunca houve haverá nesses dias. Pessoas correndo de um lado para o outro, filhos dizendo: cadê meu pai? Pai dizendo: cadê meu filho? Já não estão mais aqui, já se foram. Para a igreja será isso aqui o que Jesus está falando. Mas vós vivereis, porque eu vivo, vós também vivereis. A igreja estará vivendo com Ele. A igreja estará sendo glorificada com Ele nas bodas do Cordeiro. Os salvos irão estar sendo recompensados por Ele lá nas bodas do Cordeiro. Apocalipse 19 fala assim: regozijemo-nos e alegremos-nos, porque é chegada as bodas do Cordeiro. Esse dia está prestes para chegar para a igreja. E a igreja deve entender que o seu Redentor está vivo. E por isso nós temos vida dele. Como diz o Espírito pela boca de Paulo, no capítulo 17 de Atos, versículo 28. É nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. A igreja é composta por um povo muito privilegiado. Um povo que entendeu por Deus a verdadeira razão de viver. Que não é viver para o nada, que não é viver para o vento, mas é viver por alguém que o fez a sua imagem e semelhança e que o predestinou para a salvação. Dando certeza disso, que haverá salvação sim para o justo, enviando o seu próprio Filho para padecer no lugar do pecador. Estamos aqui porque Ele está vivo, porque Jesus Ele vive. Irmãos, não havia nenhuma esperança para nós. Talvez alguém pense assim: irmão, vai muito repetitivo, eu não sei falar outra coisa. Se houver alguma sabedoria diferente, Deus vai levantar e vai colocar aqui em cima. Eu queria saber falar mais profundamente, mas não consigo. Sou limitado e procuro misericórdia de Deus a cada dia. Então eu volto a dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós somos um povo, irmãos, privilegiado demais. Porque aprove a Deus nos revelar o seu Filho. Isso não é coisa pequena não, porque quantas pessoas inteligentes nesse mundo, estudadas, que fazem faculdade,
não tem o que a igreja tem. A igreja pode não ter o conhecimento secular, pode não ter o conhecimento humano, a sabedoria terrena, mas a igreja tem algo que vai muito além disso. A igreja recebeu fé no coração. Para crer que a morte não pode separar de Deus, que este mundo não pode limitá-lo, que a morte não é o fim, que o mundo já foi vencido e que agora, por causa de essa igreja ela vive, essa igreja ela tem esperança, essa igreja ela tem confiança, ela tem certeza que ela não vive sozinha, porque Ele está vivo. Jó, no capítulo 19 e versículo 25 do seu livro, ele faz uma declaração poderosa, porque ele teve ali uma visão de Deus, uma revelação de Deus, de que um Redentor iria surgir, iria se levantar sobre a terra, e nele os justos iriam esperar. Quando ele diz assim, eu sei. Quando Jó usa essa expressão, eu sei, ele quer dizer, eu tenho certeza, eu não tenho dúvida, eu sei. Eu estou certo de que o meu Redentor vive. Olha quanto tempo atrás Jó teve essa revelação de Deus. Muitos anos, não sei quantos anos foi, mas segundo os estudiosos dizem que Jó foi contemporâneo de Abraão, que viveu na mesma época, então foi muitos anos antes de Cristo se revelar como Cristo, como Salvador do mundo. Ele entendeu, ele viu o Redentor Jesus, e por isso no capítulo 13, esqueci agora o versículo, ele diz assim, ainda que ele me mate, contudo nele esperarei. Olha que confiança tremenda. O homem estava todo quebrado, todo moído. O próprio Deus o provou. O próprio Deus permitiu Jó, o seu servo, o seu filho, estar naquela situação. E o que eu acho lindo na vida de Jó é que em tudo ele manteve a sua integridade. Hoje, como diz o salmista, são poucos os homens íntegros na terra. A gente até pregou aqui hoje em dia. São poucos os homens íntegros. Por qualquer situação, muda, não permanece, não se firma, não mantém a fidelidade. Mas Jó, sendo rico, tendo muitas riquezas, possuindo muitos bens, Jó teme a Deus, Jó serve a Deus, Jó sacrifica a Deus a favor dos seus filhos. A riqueza de Jó não o afastou de Deus. Agora vamos para o outro extremo. De uma noite para o dia, a vida humana de Jó muda de uma forma violenta. O homem que tinha grandes quantidades de animais, muitas riquezas, perde tudo. O homem que tinha 10 filhos para se alegrar com ele em sua casa, em seu lar, perde todos no mesmo dia. E o que resta para Jó? Fica Jó e a sua esposa. Pensa numa dor e numa tristeza.
Talvez para Jó perder os seus bens não significava muito, mas perder 10 filhos era uma dor insuportável. Mas eu digo o que já disse aqui outra vez: o tudo de Jó não eram os seus bens. O tudo que Jó tinha, ainda que os amava, não eram os seus filhos. O tudo de Jó é Deus. Não foi à toa que ele disse: ainda que ele me mate, contudo nele esperarei. Não sei quantos dias duraram a prova de Jó. Eu sei que não foi poucos. Pelo grande discurso que nós vemos ao decorrer do seu livro, até a sua restauração, que é lá no final do livro, de 42 capítulos, passou muito tempo, muitos dias. E Jó em tudo mantinha a integridade. E eu volto a dizer o que me impressiona de Jó. Quando ele perde tudo, quando a mão de Deus pesa sobre ele e o prova, quando os filhos de Deus se reúnem, quem está lá no meio deles? Quem estava na congregação dos filhos de Deus, quando eles se reuniram para sacrificar, para servir a Deus? Estava lá Jó. Mas o inimigo tenta frustrar os planos de Deus. Olha a sagacidade dele. Por acaso não teme Jó a Deus em vão? O Senhor cerca de todos os lados, o Senhor o enriqueceu. Então tá bom, Deus disse: toca nos seus bens. Tocou, pronto. Quando Deus permitiu isso, Satanás toca nos bens de Jó, que ele perde tudo, toca nos filhos, e todos morrem. Aí Satanás volta de novo. Quando os filhos de Deus estão reunidos, Satanás está ali junto. Como diz Pedro, ele anda ao teu redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E aí Deus fala assim: tens visto meu servo Jó, homem íntegro? Olha aqui está dando testemunho do homem, o próprio Deus. Olha o que é o homem ter testemunho no céu. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É Deus que está dizendo isso de Jó. E é quando Satanás disse para Deus, pele por pele, tudo que o homem tem ele dará pela sua vida. Deus disse: toca na vida dele, toca no corpo dele, mas contudo não tira a vida dele. E é quando ele fica enfermo. E quando ele fica enfermo, está escrito que os filhos de Deus se reúnem novamente. Quem está lá no meio deles? Olha Jó lá. Eu acho incrível que a situação dele era tão terrível, que ele mesmo disse que o hálito dele era insuportável. As suas chagas fediam. Mesmo assim, Jó estava na casa de Deus, porque ele entendeu que enquanto a vida há esperança, enquanto a vida há esperança, não existe situação difícil na vida do cristão que Deus não possa intervir e mudar a situação. Como Deus disse a Abraão, irmãos, Abraão, por acaso há alguma coisa impossível para Deus? Para Deus todas as coisas são possíveis. Até mesmo aquilo que é impossível para os homens. Jesus disse: para Deus tudo é possível. Pensa numa coisa difícil ali para você, na sua visão. Aí isso é difícil, isso é impossível mudar. Essa situação é impossível. Esse quadro é impossível de ser revertido. Olhe para Deus.
Porque Deus transforma coisas impossíveis em obras realizadas. Ele é poderoso. Jó entendeu que acima de qualquer circunstância, ainda que doa, ainda que custe vida daqueles a quem ele amava, a quem ele ama, o Redentor dele vive. Temos mantido essa esperança em nosso coração? Porque quando nós olhamos para esse mundo, parece que está de ponta cabeça. O nosso olhar está nas circunstâncias ou está no nosso Redentor? As circunstâncias mudam, o tempo passa, nós vamos embora, mas o nosso Redentor vive. Ele permanece no trono. Ele continua governando, soberano sobre tudo e sobre todos. E o difícil não é partir dessa vida. O difícil é a condição de como partir. Porque partindo sem Cristo não há esperança. Mas com Ele tudo muda. Eu citei a primeira parte do versículo 25 de João, capítulo 11, e não citei a segunda parte. A primeira parte ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E a outra é essa: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E ele pergunta: crês por isso? Está ali? Ele pergunta para Marta: você crê nisso, Marta? Que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive crendo em mim nunca morrerá? Para o cristão, a vida não, a morte não é o fim. Porque está escrito que nós somos gerados de uma semente incorruptível. Cristo nos deu vida. Será que nós temos a certeza de dizer, como Paulo diz, quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor? De dizer, nem a morte, nem a vida, nem o mundo, nem os principados, nem as potestades podem nos separar de Deus, do amor de Deus que está em Cristo. Essa consciência precisa estar no nosso coração e nossa alma. Deve estar profundamente em nós essa esperança. Porque não se trata do que o homem pode fazer. Tudo que o homem deve fazer é se render. Pois não se trata do que ele faz para ser aceito para a salvação, se trata do que Deus fez. E quando o homem se rende a esta verdade, se rende ao chamado de Deus, se rende a Cristo, a vida revelada de Deus aos homens, ele passa a viver juntamente com Cristo. Igreja, vamos viver para Deus.
servir a Deus com todo o nosso coração. Sei que os dias são maus, como está escrito. Os dias são difíceis, os tempos são trabalhosos. Só que nós sabemos também de outra coisa. Nunca foi fácil para a igreja de Deus. Vencer este mundo nunca foi fácil. Mas se torna fácil quando a igreja entende que Jesus já deu vitória para ela. Glória a Deus. Porque todos quantos creem no Filho de Deus, tendo sua vida entregada a Ele, esse entende que ele não luta sozinho. O mundo pode todo se opor contra ele, mas o verdadeiro servo de Deus, aquele que confia em Deus, ele mantém a sua confiança e ele declara: o Senhor dos Exércitos está conosco. Glória a Deus. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Não sou eu que me salvo, não é o homem que se sustenta, mas ele recebe tudo de Deus. Tudo vem dele. Tudo é por ele. Tudo é para ele. Jesus Cristo, ele é digno de tudo. Ele fez, igreja, o que ninguém poderia fazer por um pecador perdido. E não somente por mim. Por muitos, digo muitos porque alguns rejeitam o que ele fez. E não somente o que ele fez, muitos rejeitam quem ele é. Eu citei o versículo, não li, eu quero que os irmãos botem comigo um pouquinho, João capítulo 3, versículo 36. Olha como é forte esse versículo. Nós estamos tendo uma oportunidade maravilhosa. Deus tem nos revelado o seu Filho. Isso é grande demais. Jesus disse que muitos reis e profetas desejaram ver o que os homens da sua geração viram e não puderam ver. Ouviu o que eles ouviram e não puderam ouvir. E nós ainda que não o vemos em carne, mas nós recebemos todos os ensinos que nos foram entregues pelo Senhor Jesus. Tudo que Ele fez, tudo que Ele revelou, isso nos foi entregue a nós. Chegou ao nosso conhecimento. Então nós somos privilegiados. Dentre os mais importantes da terra, Deus nos escolheu. E mais, dentre os ilustres, como diz Isaías, Deus nos elegeu. Deus nos escolheu.
Isso não é coisa pequena. Irmãos, quando paramos para refletir sobre os atributos de Deus e paramos para pensar na soberania de Deus. Soberania quer dizer que Deus ele se autossustenta, ele se autoexiste, ele só é Deus, não precisa de ninguém para permanecer o mesmo. Porque se tudo acabar nos céus e na terra, em todo o universo, Deus continua o mesmo. Não muda. Não sofre. Continua o mesmo. Então, quando paramos para pensar nisso, o que levaria a Deus, sendo autossuficiente, autoexistente, não precisa de nada de ninguém para se manter, decidir em si mesmo socorrer alguém que o traiu, alguém que o feriu, que o magoou, que feriu a sua santidade. Podemos dizer que isso é amor de Deus. O Deus amoroso decidiu em si mesmo, embora tenha ele toda a razão de fazer o contrário na vida do pecador, condenando, e assim, se ele fizesse, ele continuaria sendo o mesmo, sendo justo. Ele decidiu fazer diferente. E eu digo novamente, o único que poderia nos condenar, o próprio Deus decidiu nos perdoar e nos dar vida, nos dar uma nova oportunidade. Deus me deu hoje, Deus te deu hoje uma nova chance. No dia que Deus revelou a Cristo como Salvador ao seu coração, pensa aí. Se você puder, faça essa reflexão. Se puder, feche os seus olhos. Pensa no primeiro dia que você entrou numa igreja e teve um encontro com Deus. Sentiu algo no seu coração, ouviu a palavra de Deus. Foi convencido pelo Espírito de que o Deus amoroso decidiu perdoar o pecador e dar a ele vida. Lembra disso. Não se esqueça disso. Porque isso não é coisa comum, não. Ele amou de forma tão profunda que ele deu o mais precioso que ele tinha. Deus entregou o próprio filho. A Bíblia diz que por um justo, o homem pode ousar morrer por um justo, mas Deus prova o seu amor para conosco, nos amando ainda sendo nós pecadores. Ele morreu para nos dar vida e ressuscitou para nos justificar. E agora, depois que encontramos a Cristo,
Não carregamos mais a sentença de um pecador perdido. Continuamos nessa carne sendo pecadores, mas agora remidos. Remidos pelo sangue do Cordeiro. Salvo pelo sacrifício de Cristo na cruz. Libertos pelo poder que há no seu nome, no nome de Jesus. Temos a certeza que Paulo tem, quer vivamos, quer morramos, nós somos de Jesus. Nem a vida nem a morte podem nos separar dele. Olha o versículo 36 de João 3, o que diz: todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Está vendo aqui a razão porque uma multidão de pessoas não recebem vida da parte de Deus? Primeiro, porque elas rejeitam a Deus, e segundo, porque a ira de Deus permanece sobre elas. A ira de Deus permanecendo sobre o pecador, só lhe resta um único destino: perdição eterna. Fechando os olhos para este mundo, verá uma triste realidade. Verá o seu corpo morto, sendo conduzido pelos verdugos para o abismo. Há um lugar onde há prantos e ranger de Deus, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Foi nesse lugar que Deus nos tirou, nos livrou. Nossa alma estava eternamente destinada a este lugar de tormento e sofrimento eterno. Porque o inferno é a manifestação da ira de Deus. Está escrito que ele foi preparado, o inferno foi preparado, não foi feito, foi preparado, é diferente, para o diabo e os seus anjos. Antes da manifestação do primeiro pecado, não havia preparação para perdidos. Deus preparou o inferno depois que Satanás se rebelou contra ele, para ser a sua habitação. E o inferno também passou a ser a habitação de todos aqueles que se esquecem de Deus. Salmo 9, versículo 17. Todos os ímpios e aqueles que se esquecem de Deus serão lançados no inferno. E está escrito que o inferno nunca se farta, nunca diz basta, nunca diz está bom. Deus mudou o nosso destino, igreja. Olha o que Deus diz aqui: todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Não terá, não tem a vida eterna. Você tem a vida eterna, porque recebeste de Deus. Graças a Deus. Isso não vem das obras, para que ninguém se glorie. E se alguém pense que vem das obras, a salvação vem pelas obras, se frustra na primeira
situação adversa que ele enfrentar. Porque Deus permite coisas para entendermos que sem Ele nós não somos nada, não vamos a lugar nenhum, não podemos fazer nada. Tudo vem dele. Para estarmos encerrando, eu quero ler com os irmãos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Foi citado aqui na semana passada, mas nós vamos fazer a leitura. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Olha o que o Espírito vai dizer pela vida de Paulo. Só alguém pelo Espírito de Deus, o homem somente pelo Espírito de Deus, pode fazer uma declaração de confiança dessa. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo: eu já morri com Cristo para o mundo. Com Cristo eu já morri para o pecado, para os prazeres. Com Cristo eu estou morto, eu estou crucificado. E agora quem vive não sou eu, é Cristo quem vive. Minha vida agora é dele. É a vida que eu agora vivo no corpo, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou. A vida que agora vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Vivamos para Ele. Porque Ele vive por nós, Ele vela por nós. Vivamos para Ele. Ele nos amou de tal maneira a ponto de se entregar a si mesmo. Amemos a Cristo. Desejemos ardentemente a Cristo. Ver a sua glória. Eu volto a falar o que o pastor falou esses dias. O que viemos fazer na casa de Deus? E pelo Espírito ele disse: nós viemos ver Deus. Deseje ver Deus. Deseje como Moisés desejou. Ele não viu a face de Deus, mas Deus disse: olha, Moisés, eu vou passar e você verá toda a minha bondade passando diante de ti. Deseje ver Deus, aquele que te criou, aquele que te amou, que te salvou. Amemos a Ele, igreja. Vivamos para Ele, irmãos. Porque Ele vive por nós. Vivamos para Ele, porque Ele deu a vida por nós. Ele morreu por nós. Vamos deixar todo pecado, todo embaraço. E vamos correr para Cristo. Vamos viver para Cristo. Amando e servindo a Ele. Com toda a dedicação, fé e amor. Em nome de Jesus, eu agradeço a Deus e louvo mais uma vez ao Senhor por ter me concedido o honroso privilégio de estar aqui pregando a sua palavra. Louvado seja Deus. Pai, nós te exaltamos.